Muitos empresários estão a usar o ChatGPT para produzir conteúdos, para preparar estratégias ou ter ideias de marketing, para ter inclusive também ideias de implementação dentro do seu negócio, mas fazem-no de forma superficial, sem dar uma base sólida ao ChatGPT para que ele também dê respostas construtivas e que realmente agregam valor. Esse foi um racional que eu trouxe já no episódio anterior em relação à utilização da inteligência artificial, mas hoje eu quero pôr aqui um bocadinho mais na prática e vou apresentar-lhe ao longo do programa 5 formas de usar o ChatGPT para pensar estrategicamente no seu negócio. Portanto, basicamente o episódio anterior foi um pouco mais de raciocínio, de como você deve utilizar a inteligência artificial de forma estratégica para sim ter melhores resultados a partir dela. E hoje vamos tentar aqui com estes 5 exemplos dar-lhe uma clareza em termos de práticos de como você pode utilizar esta ferramenta que já a maioria das pessoas já utiliza no seu dia-a-dia, ok? Portanto, siga comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Hoje prosseguimos com este tema que está na ordem do dia, relacionado com a inteligência artificial, mas aqui como falamos de estratégia, como falamos de pensamento estratégico, de preparação de estratégia, de competitividade, o que é que eu procuro trazer? Ok, vamos olhar então para a inteligência artificial de forma estratégica e não apenas como mais uma ferramenta de aceleração, de produtividade, mais uma ferramenta de automatização de alguns processos, ainda que sim, isso é muito útil, mas deve ser feito de forma estratégica. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos, focados no seu crescimento, no crescimento dos seus resultados e na competitividade dos seus negócios. E por aqui no Pode Competir, como eu já indiquei, trazemos realmente conteúdos que, espero eu, agreguem valor e que possam ajudar aí também a fomentar a competitividade do seu negócio. E se é o caso, se você já me assiste, se você já conhece o meu conteúdo, deixa aí, portanto, um like, subscreva o canal, para me ajudar aqui o YouTube a mostrar o meu vídeo a mais pessoas e fazer com que ele apareça como mais relevante. Bom, e partindo aqui para o nosso tema hoje, como eu falei na introdução, eu gosto sempre de trazer orientações práticas, portanto, para além, porque eu acho fundamental alicerçar todas as decisões em contexto, em planeamento, numa visão mais estruturada, de médio e longo prazo. Portanto, tudo isso eu procuro sempre deixar muito claro que é fundamental para a competitividade das empresas e não aquela ação no imediatismo. Não olhar, aqui no caso da inteligência artificial, para a ferramenta, pelo potencial que a ferramenta tem. Porque isso vão estar sempre a aparecer inúmeras soluções e a verdade é que com as inúmeras soluções que vão surgindo, muitas vezes nós sentimos-nos perdidos. Porquê? Porque há sempre um pulo mais à frente, porque há sempre algo que ainda é melhor do que aquilo que nós já estamos a utilizar. E isso muitas vezes acaba por atrapalhar. Porquê? Porque não se coloca a tal questão do contexto, do pensamento estratégico, do que é realmente relevante para a empresa, o que é que pode efetivamente ajudar a minha empresa aqui a acelerar resultados, a crescer, a obter resultados financeiros com aquilo que se está a fazer, com aquilo que se está a utilizar. Porque tudo isto envolve investimento. Investimento não só humano, investimento financeiro e, portanto, tudo isso
deve estar em cima da mesa na ponderação da utilização de qualquer ferramenta. E eu gosto de trazer esse contexto, que foi o que eu fiz no anterior episódio, e depois também partir um bocadinho para orientações práticas. Por vezes faço no próprio episódio, que aliás eu penso que a estruturação do episódio anterior, em que falei de erros, falei de formas que você deve utilizar a inteligência artificial, também são orientações práticas. Mas como há uma ferramenta que é muitíssimo já utilizada, que é o ChatGPT. Uns ainda o utilizam no formato gratuito, mas acredito que as empresas se estão a utilizar, enfim, ainda que não de forma muito estruturada e estratégica, espero que estejam na versão já paga e até naquela que garante a confidencialidade da informação que está a ser partilhada. Portanto, assim espero. Não é hoje o foco falar mais uma vez da ferramenta em si, mas daquilo que você pode fazer. 5 formas, é o que eu vou trazer aqui, para você utilizar o ChatGPT. Porque é que eu escolhi o ChatGPT? Porque é uma ferramenta que eu próprio utilizo muito, porque é uma ferramenta que está altamente disseminada, porque é uma ferramenta que já faz a interconexão com imensas ferramentas, portanto, a partir, não é? Portanto, da integração com outras ferramentas de inteligência artificial, ou não, portanto, outros softwares, e que pode sim ajudar muito, portanto, aqui nesta questão do pensamento estratégico acerca do seu negócio. E isso pode fazer a tal diferença que já destaquei no episódio anterior e que ao longo deste episódio irei sempre enfatizando. E a verdade é que a maioria, ou muitas empresas, às vezes há aquela tendência a utilizar esta palavra da maioria e, portanto, não quero utilizá-la porque não tenho números para dizer que há uma maioria, portanto, mas sei que há muitas empresas, porque lido com muitas empresas no dia-a-dia, que estão a utilizar a ferramenta do ChatGPT para automatizar tarefas, designadamente, aquelas tarefas muitas vezes administrativas, escrever e-mails, responder automaticamente a e-mails, criar publicações para colocar nas redes sociais, gerar até ideias de marketing e de como é que podem fazer com que o seu conteúdo seja mais apelativo, responder de forma automática a clientes não só por via do e-mail, mas também através de chatbots, inteligência artificial, designadamente aqui o ChatGPT, incorporado numa ferramenta de chatbot, e sim, tudo isto pode poupar tempo, sim, tudo isto é relevante, permite automatizar e acelerar uma série de processos que, obviamente, quando feitos com a intervenção exclusiva de uma pessoa, demoram mais tempo, por vezes até há um déficit criativo e pode também ajudar a melhorar a comunicação, a melhorar os conteúdos, a trazer ideias de marketing inovadoras. Portanto, tudo isto é verdade. Portanto, eu não quero aqui, não é esse o meu papel e, atenção, não é sequer o que eu acredito. Eu acredito que sim, é fundamental aplicar, portanto, neste universo da automatização de tarefas, ou que não seja uma automatização plena, portanto, no acelerar e na ajuda àquilo que um ser humano tem que fazer no seu dia-a-dia e no seu trabalho. Mas há uma componente que eu vejo muitas vezes esquecida, que é, e isso eu considero que é o que pode realmente trazer a maior vantagem competitiva, porque a tal questão da automatização, mal ou bem, muitas empresas já estão a tentar correr atrás, a tentar adaptar-se, a tentar começar a utilizar, que mais não seja os próprios funcionários da empresa, que se vão familiarizando com estas ferramentas, se devidamente autorizados pela empresa, utilizam
isto no seu dia-a-dia e vão explorando as várias formas. E depois também há um universo hoje aqui no online, quer seja aqui no YouTube, nas redes sociais, também de dicas e orientações para, portanto, criar este tipo de automatizações. Mas há uma componente que me estava a dizer que é muitas vezes esquecida, que é utilizar o ChatGPT para apoiar o raciocínio estratégico. E como eu estava a dizer, eu sei que, pelo meu dia-a-dia, que muito poucas empresas, mesmo aquelas que são mais avançadas, e estamos a falar de empresas de média dimensão, que já têm incorporado nos seus ciclos produtivos, na sua área de marketing, na resposta aos clientes, ou seja, já tem muito antes do surgimento do ChatGPT e outras ferramentas desta natureza, já incluíam, portanto, a utilização de inteligência artificial, designadamente por incorporação das máquinas e da informação que é gerada e tudo isso. E essas informações são e bem utilizadas para apoio à tomada de decisão. E está tudo certo, mais uma vez, portanto, nada disto retira daquilo que eu estou a dizer, retira a valência de outras estratégias muito importantes. Porém, talvez por desconfiança, e é ela, eu digo sempre, e já disse no episódio anterior, a inteligência artificial tem que ter em cima um filtro humano. Nunca confiem cegamente naquilo que está a ser dito. Façam a vossa análise crítica em cima daquilo que ela dá. Mas esquecem muitas vezes de que ela própria, a inteligência artificial, pode apoiar o raciocínio estratégico. Que, mesmo munido de toda a informação, de relatórios que são até gerados automaticamente pelas máquinas. Portanto, mesmo munido dessa informação toda, não recorrem à inteligência artificial para apoiar o raciocínio estratégico. E isto, obviamente, ainda se sente mais quando a empresa é mais pequena. E são essas, sobretudo, que até deveriam estar a utilizar, porque as empresas já de maior dimensão muitas vezes já têm equipas designadamente na área de investigação e desenvolvimento, na área da inovação, ou seja, que ainda que elas possam, elas próprias, individualmente, recorrer à inteligência artificial para depois agregar valor numa discussão estratégica, não é? A maior parte das pequenas empresas, ou micro e pequenas empresas, não tem isto. Não tem esta equipa estruturada em torno daquilo que é o núcleo da decisão estratégica, que muitas vezes que é suportado por os vários diretores dos vários departamentos, pessoas estratégicas dentro da organização, e as micro e pequenas empresas muitas vezes não têm. E então as micro não têm de todo, muitas vezes, esta equipa estruturada para fazer isto. Mas tem um poderoso aliado, que é a inteligência artificial, e aqui em particular, que é a ferramenta que eu hoje vos vou falar, do ChatGPT. E isto não é, volto a enfatizar, não é para deixarem a ferramenta decidir por vocês. Não é para... o decidir eu acho que é óbvio, mas não é... Está-me a faltar aqui o termo, que é ficarem reféns, ou seja, ao verem que a inteligência artificial vos deu um determinado resultado, vos deu uma determinada orientação, que algumas vezes pode contrariar aquilo que é a vossa intuição enquanto empresários do caminho que devem prosseguir, e vocês ficarem reféns porque foi a inteligência artificial que deu aquela solução. E eu quero aqui deixar bem claro, este é um inimigo.
aqui portanto, da utilização da inteligência artificial, porque nos coloca na mente dúvidas. Coloca-nos na mente dúvidas, que é natural. Porque eu tenho uma determinada intuição que ninguém está, digamos, a avalizar. Ninguém está a dizer, olha, vai por aí. Aliás, este é um dilema, muitas vezes, do empresário, de não ter alguém a quem recorrer, mais uma vez, sobretudo os micro e pequenos, não é? E ficarem ali presos, mas não era para aqui que eu estava a pensar ir, não, será que a minha intuição está errada? E começam a surgir estas dúvidas. E esta é a tal armadilha. Mas porquê é que ela é armadilha? Porque, mais uma vez, perante um determinado resultado, você, ou o empresário, não é você em particular, há alguns empresários, talvez você se inclua nesse núcleo, não questiona. E nós, sempre que não houver esta concordância ou, porventura, aquilo que ele lhe está a dar não coincidir ou afastar-se muito daquilo que você tinha pensado, questione. Porque um erro, e eu falei no anterior episódio, portanto, convido a ver esse episódio para perceber esta questão dos erros. Mas um erro muito frequente é que as empresas, ou quem utiliza a ferramenta, não dá o contexto. E a ferramenta não sabe, não tem as informações que permitem, se calhar, aproximar-se daquilo que você intuía e estava a pensar fazer e implementar dentro da sua empresa. E isto passa por utilizar a ferramenta não para decidir por nós, mas para organizar ideias, explorar cenários, estruturar análises, pedir análise de mercado, levantar as tais perguntas que você pode não ter considerado numa primeira fase de análise, dúvidas que você tem e que gostava de perguntar a alguém, mas se calhar sente que não tem esse alguém, ou mesmo que tenha, por que não agregar mais um elemento a essa mesa de decisão, que é a inteligência artificial. E é aqui que o ChatGPT pode funcionar muito bem como uma espécie de copiloto estratégico, ou mais do que copiloto, eu diria mais um elemento de apoio a esta tomada de decisão, ao desenho deste raciocínio estratégico que depois dá origem ao desenho da sua estratégia, do seu plano. Certo? E a primeira forma que eu vou partilhar aqui consigo, você pode utilizar o ChatGPT como o tal copiloto ou o tal elemento adicional para o apoiar, portanto, neste raciocínio estratégico, é precisamente clarificar problemas, ajudar a clarificar problemas que você tem na sua empresa. E uma das maiores dificuldades que as empresas sentem muitas vezes não é em encontrar soluções, ideias para serem implementadas, até trazidas pelos funcionários. Olha, estamos aqui com este problema e poderíamos fazer isto, poderíamos fazer aquilo para resolver esse problema. E, portanto, isso é talvez o dia-a-dia, a prática das empresas e, portanto, a maior dificuldade muitas vezes não está aí, no encontrar a solução. Está muitas vezes em definir corretamente o problema. Ou seja, ficam... vou dar um exemplo. Varia uma máquina. O imediato é... A máquina avariou, qual é o problema? A máquina. Aquela máquina em si. Mas talvez possa haver algo que levou a que aquela máquina avariasse. Que pode ser
estar a ser mal utilizada, que pode ser estar a ser utilizada com matérias-primas erradas, que pode ser qualquer outra coisa que possa estar a acontecer que não seja apenas, olha, avariou, vou mandar arranjar. Pronto, isto é o óbvio, avariou, vou mandar arranjar. Ou compro outro. Pronto. E muitas vezes, pensando agora, porque este exemplo que eu lhe dei é meramente operacional, certo? E muitas vezes, nós aqui estamos a falar de orientação estratégica e do apoio à orientação e ao raciocínio estratégico. Então, o que é que surge muitas vezes em cima da mesa? Dentro daquilo que as empresas identificam como um problema. Crescimento estagnar ou até começar a cair, não é? Portanto, a empresa passar, em vez de estar a crescer, está a retrair. Ou a margem está a diminuir. Os clientes estão cada vez mais difíceis, mais exigentes, mais a reclamar mais, ou seja, portanto, está a haver uma relação má ou menos boa, com os clientes que a sua empresa já tinha, já era quase como já os tem há anos, mas de repente clientes com quem você falava tão bem e tinha uma relação tão cordial, parece que estão a ficar mais azedos, sempre a reclamar, certo? Isto são problemas. E a empresa, ok, muito bem, identificou o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer para travar a estagnação do crescimento ou a quebra que estamos a sentir nas vendas, o que é que vamos fazer para, com esta questão da margem, porque é que a margem está a diminuir. E muitas vezes as empresas não se sentam, e aqui falha um princípio básico que eu aqui enfatizo muito no Pode Competir, que é a questão do diagnóstico. E o diagnóstico não é algo que eu faço um diagnóstico, a seguir a seguir vou implementar algo, faço isto uma vez e depois não repito, ou seja, esse ciclo. Esse ciclo tem que estar sempre a retroalimentar a estratégia da empresa. Portanto, a empresa faz um diagnóstico, implementa um plano, depois tem que fazer monitorização de resultados, voltar ao diagnóstico. Portanto, tem que haver, aqui um ciclo contínuo. E a maior parte, mais uma vez, a maior parte é defeito às vezes de linguagem. Portanto, muitas empresas não se sentam a fazer esta leitura estruturada das causas, do diagnóstico, do que está a acontecer, portanto, dentro da empresa, que está a levar àqueles resultados. Então funcionam numa espécie de reação, de estratégia reativa, de dia a dia, do crescimento estagnou, temos que vender mais, temos que captar mais clientes, temos que, enfim, surgem as tais soluções imediatas. A margem está a diminuir, temos que aumentar o preço, temos que diminuir custos, temos que... Tudo certo. Os clientes são mais difíceis, temos que falar com a equipa de vendas, temos que tratar melhor o cliente, temos que ver... Entende? E isto são as tais soluções que surgem, que não vão à raiz do problema. A raiz do crescimento estagnou, temos que vender mais, isto é a solução, temos que captar mais clientes, vamos fazer mais marketing. E não vão à raiz do problema. Porquê é que o crescimento estagnou? Então, atiram soluções, mais investimento, mais marketing, e depois muitas vezes não está a surtir efeito. É a campanha que está errada. Entende? É muita gente a fazer campanhas. Fomos para as redes sociais, se calhar não funciona. Se calhar é a campanha que não está a funcionar. Temos que mudar a campanha. Não vão à raiz dos problemas. Não vão às verdadeiras causas. Portanto, perante a evidência, como não vão à base
ao diagnóstico, ao mastigar, quase como você vai ao médico, vai com uma dor. O médico muitas vezes antecipa logo, olha, isto pode ser isto, pode ser aquilo, bem, pelo que me está a dizer. Ou seja, ele tem uma intuição do que aquilo pode ser. Mas você não sai de lá, ele a dizer-lhe assim, olha, vai tomar o remédio X porque isso quase de certeza que é isto que eu estou a dizer. E o que é que nós sentimos quando um médico não faz, portanto, exames para avaliar se é mesmo aquilo? Ai, que negligência! Nem sequer mandou-me tomar um medicamento sem saber rigorosamente o que eu tenho. Nós temos esta atitude. Aliás, isso é expectável que nem aconteça, que ele peça os ditos exames. É a mesma coisa. Só que, muitas vezes, nos nossos negócios, damos a tal, ou tentamos dar a tal pílula, o tal medicamento, a tal solução imediata e não vamos à raiz. Portanto, temos aquela dor identificada, damos a pílula e não vamos à raiz. Não vamos fazer o tal exame estruturado. E aqui entra claramente a tal ajuda do ChatGPT para ajudar a organizar hipóteses. Por exemplo, o empresário pode perguntar à ferramenta quais poderão ser as causas da estagnação numa empresa e depois você tem que identificar com clareza qual é a natureza da sua empresa. E aqui é muito importante, e eu não quero alongar porque vejo que já me estou a alongar, estou na primeira orientação, não é? Pronto, mas enfim, que é o contexto. E vá atrás ao episódio anterior e veja o que é que eu quero dizer com isto. Ele tem que o conhecer bem. Não é só dizer, olha, eu sou uma empresa de vestuário. E ele vai-lhe dar imensas hipóteses de porque é que pode haver causas de estagnação, que vai incluir uma retração económica, vai incluir montes de coisas que, em vez de o ajudar, vão baralhá-lo. Certo? E, portanto, você tem que dar o contexto. E este contexto, você pode até, e já lá iremos num outro ponto onde você o pode ajudar, onde o ChatGPT pode ajudar, que é ele próprio ajudá-lo a fazer este diagnóstico. E, portanto, a ferramenta pode ajudá-lo, não é, perante a adversidade, a identificar que fatores podem estar ali a acontecer. Mas, e isto pode passar, como eu já disse, saturação do mercado, posicionamento pouco diferenciado, dependência de poucos clientes, falta de inovação, ou seja, há muita coisa que pode surgir aqui. Isto, volto a lembrar a base do início deste episódio. Qualquer que seja a lista de possíveis motivos que estão por trás do que lhe está a acontecer, seja crítico, faça uma análise. A ferramenta não substitui a análise. A análise crítica depois em cima daquilo que foi o seu contributo. Mas ajuda muito a estruturar o pensamento inicial, a não deixar escapar hipóteses que podem estar a escapar. Certo? Segunda forma que você pode utilizar o ChatGPT para ajudá-lo, portanto, ajudá-lo a pensar estrategicamente. A própria ferramenta pode ajudá-lo a estruturar a dita análise estratégica. Portanto, como eu disse, encadeei aquela questão do diagnóstico. A própria ferramenta pode ajudá-lo a estruturar essa análise. E esta aplicação também é muito interessante, porque, primeiramente, tem uma coisa a favor, que é, quando nós estamos, por isso é que há tantas empresas que recorrem a consultores, como é o nosso caso,
porque nós temos a tal visão de fora, ou seja, não estamos contaminados por uma visão interna que temos das coisas, que muitas vezes nos faz com que escape coisas que nós, quando estamos a olhar para um terceiro, nós até captamos de imediato. Não estás a fazer bem isto, não estás a fazer bem aquilo, não tens aqui este problema, mas que não conseguimos ter distanciamento para fazer essa análise interna, portanto, em relação a nós próprios ou à nossa empresa. E esse distanciamento, que por isso é que, volto a dizer, muitas empresas recorrem ao apoio da consultoria, não é? O ChatGPT também pode ajudá-lo a fazer e organizar esta análise estratégica. Designadamente, fazer, isto são exemplos, volto a dizer, uma análise SWOT, uma análise da concorrência, a identificação das tendências do setor, identificação de oportunidades que possam estar a surgir para o seu setor, identificação de potenciais ameaças que você pode até não estar a identificar. Tudo isto, que depois dá a tal origem à SWOT, não é? Mas também você pode ir mais a fundo, ou seja, ir a pontos nevrálgicos de uma análise estratégica, que é o próprio diagnóstico interno, em relação aos seus recursos humanos, em relação à sua situação financeira, em relação à situação da produção, em relação à sua área do marketing, ou seja, tudo que seja aquilo que é interno, nas suas várias áreas, e depois também agregado a isto, ele próprio, para fazer uma SWOT com clareza, ele precisa de ter isto que eu estou aqui a dizer do ponto de vista interno. Porque como é que ele vai identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, não sabe nada sobre si. E eu acho que este é um dos principais erros, como falei no anterior episódio. É olhar para a ferramenta como, tudo automático, tudo automático, tudo automático. E dá trabalho pô-la a ajudá-lo a ter este raciocínio estratégico. Não é tão automático assim, ou seja, é automático depois, mas é preciso é preciso preparar o terreno, certo? E portanto, tudo isto você depois pode pedir a partir daqui para estruturar em quadros, com indicadores, com dados reais da empresa, portanto, estruturar um raciocínio. Se você identifica ali um ponto nevrálgico que não está a entender, pedir explicações de porque é que ele deu aquele resultado. Ou seja, tudo isto é possível e a ferramenta funciona muito bem para o ajudar a organizar esta análise estratégica. E eu, como quem me segue já há algum tempo, sabe que eu, no Projetos Competitivos, uma das valências que introduzi na sua reestruturação foi a acomodação da inteligência artificial para o ajudar numa série de etapas do programa. Neste momento o programa está encerrado, portanto não é do programa que lhe quero falar, mas está encerrado porquê? Porque eu quero reestruturá-lo, condensar algumas coisas e talvez lá para meio do ano, no segundo semestre, eu o reabra novamente. Mas o que é que eu queria aqui questionar? Eu tenho andado a pensar, porque vejo muita coisa, muita gente a vender como utilizar a ferramenta, e tudo certo, nada contra, são experts da ferramenta, não é nada disso que eu quero dizer, mas eu sinto que falta muitas vezes esta conexão entre esta utilização e esta vertente estratégica, que é aquilo que realmente eu ajudo os empresários, é nesta criação desta orientação estratégica e da criação de projetos e de planos e de projetos, inclusive, como vocês sabem, financiados por fundos europeus. E tenho andado a pensar fazer um workshop que seja um pontapé de arranque
para você começar, ok, está bem, mas ajuda-me a instrumentalizar isto, ajuda-me, o que é que eu faço, que perguntas faço, como é que eu faço, como é que eu posso utilizar, como é que eu posso ser crítico, que tipo de dados é que eu partilho com a empresa, enfim, várias dúvidas que surgem neste caso. Mas eu só vou avançar com este workshop se tiver um número interessado, porque obviamente tenho muito trabalho, tenho também os programas, portanto isto faz com que, enfim, eu só faço o workshop se houver interessados suficientes. E portanto, nesta fase é apenas uma consulta, é apenas ouvi-lo, se fizer sentido para si, se você gostava de uma solução, de um workshop desta natureza. E depois, no momento oportuno, eu partilho tudo. Não é pelo seu feedback que você se está a comprometer que vai participar no workshop, mas dê-me, portanto, esse feedback para eu saber, então, se faz sentido ajudar, portanto, a estruturar este tipo de kit de soluções que eu lhe estou aqui a apresentar. Certo? Terceira forma que eu quero aqui partilhar consigo. Testar ideias de investimento. Ou seja, antes de você investir num novo projeto, que já estruturado, já planeado, já enfim, portanto, um projeto já ponderado, designadamente, imaginemos os projetos no âmbito dos fundos europeus e das candidaturas, é muito útil testar, explorar riscos e oportunidades que podem estar a escapar na fase do desenho desse projeto. E neste campo, a ferramenta também é muito boa e dá-lhe resultados muito bons. Pode ser um projeto de lançamento de um novo produto, pode ser um projeto de abrir um novo canal de vendas, pode ser um projeto de melhorar os processos dentro da sua empresa, de entrar num novo mercado, enfim, projetos de variedíssimas naturezas. Ele é muito bom a identificar potenciais riscos e oportunidades que você pode não estar a ver e não estar a agregar isso ao seu projeto. E, portanto, é uma forma também muito interessante de utilizar o ChatGPT. E isto pode passar, por exemplo, dando-lhe aqui um exemplo de uma pergunta muito... Imaginemos que a empresa decide lançar um serviço digital. É uma empresa tradicional, não tem minimamente, não tem estado no mundo digital, não tem um serviço que funciona no digital, mas sente que o mercado está a pedir, sente que a sua concorrência está a fazer e decide avançar. Até já pode ter ideia, tem a ideia, já tem até estruturada, já sabe os investimentos até que tem que fazer, ou seja, já tem o projeto de lançar um serviço digital. Mas pode ir à ferramenta e perguntar quais podem ser os principais riscos de eu lançar este serviço digital. Eu, a empresa, entenda-se aqui o eu é a empresa, obviamente, não é? Quais são os principais riscos que eu incorro se isto correr mal e se correr bem? E traça-me cenários. Ou seja, isto agora até já agrega as várias formas. E pode ajudá-lo a identificar muitos fatores que você ainda não tinha posto em cima da mesa no momento da tomada de decisão. E isso pode fazer, você seguir, sentir confiança, pode fazer com que você equacione ou não. Eu volto sempre a dizer, os resultados é para você analisar, é para o ajudar no tal raciocínio estratégico. É mais um elemento na mesa da tomada de decisão. Bem, podemos fazer aqui este ajuste, podemos melhorar isto. Olha, talvez não faça sentido implementar já isto. Vamos travar, fazemos isto numa segunda fase. Enfim, várias coisas podem surgir a partir dos próprios resultados e da identificação, portanto, desses ditos riscos que era a sua pergunta. Certo?
Portanto, esta é uma forma também muito interessante de utilizar a ferramenta de forma estratégica. Quarta forma, estruturar o projeto empresarial. Ou seja, evidentemente, para você estruturar um projeto empresarial, eu volto a dizer, a ferramenta é uma ajuda, certo? Mas é muito importante que você não salte nenhuma etapa da construção do projeto. Porque se você saltar ou não lhe der informação, cuidado com o projeto que vai sair dali. Ele é capaz de lhe fazer um projeto inteiro, mas cuidado com o resultado que está ali. Porque se ele não tem a informação, ele vai dar uma informação genérica de construção de um projeto e pode dar informações muito erradas que, em vez de fazer com que você aumente os seus resultados, faz com que você perca dinheiro. Portanto, cuidado com isto. E muitos empresários têm boas ideias. Volta àquela ideia inicial do início deste episódio de, muitas vezes, o problema não está na ideia. Não está no gerar ideias. Certo? Está depois, às vezes, na própria estruturação da ideia, de como é que se vai implementar, qual é o modelo de negócio que vão seguir, se tem que fazer alguma adequação ao modelo de negócio que vocês atualmente têm, por exemplo, para incorporar um novo produto. Há várias questões em cima da mesa que muitas vezes são esquecidas. E o ChatGPT pode ajudar a organizar isso. Pode ajudar a organizar com base nos objetivos, na lógica estratégica, nos possíveis impactos, nas várias etapas de implementação. Ele pode ajudá-lo a organizar. Mas, volto a dizer, quem vai dar a forma inicial da ideia, o contexto, toda a informação que ele necessita é você. Você, ou um colaborador seu, ou alguém da empresa. Não é ele, não é o ChatGPT que vai, ou coloca-lhe ali meia dúzia de dados e acha que ele já sabe tudo sobre a sua empresa. Portanto, não salte nenhuma etapa do processo. Utilize a ferramenta, que no fundo é isso que eu estou a estruturar no Projetos Competitivos, e é por isso que ele está neste momento parado, porque eu quero fazer uma integração total entre o que é preciso, que é o programa, é o teor do próprio programa, da construção de projetos e de estratégias competitivas para a sua empresa. Esse é o foco do programa. E ok, não vamos agora aqui dizer que a sua empresa não tem que fazer planeamento, não tem que fazer diagnóstico, não tem que fazer projeções de vendas, projeções... Não é nada disso. Agora, como é que a ferramenta pode potenciar os seus resultados e sim, acelerar até a própria execução do plano e do projeto e da estratégia. E, portanto, cuidado com isto. Cuidado com isto, ok? E, portanto, o resultado que ele lhe dá nesta estruturação, mais uma vez, tem que passar por depois, partindo de um trabalho aprofundado por si, de base, de lhe dar a base, mesmo dando essa base, no final, faça a tal análise crítica, faça o tal julgamento, faça a tal, e na dúvida, questione. Nunca dê de barato, ou seja, questione. Sempre. Quase como você questiona um funcionário quando lhe aparece com uma ideia, questione a inteligência artificial, por muito maravilhosa que lhe pareça a ideia. Ok? A quinta e última forma que eu quero partilhar aqui consigo. E esta aqui acho que agrega um bocadinho tudo o resto que lhe disse. Porquê? Porque ele pode ajudá-lo a preparar decisões empresariais. E até ligo um pouco com aquele exemplo logo no início que eu dei de
muitas empresas, designadamente, nós temos vários clientes que já utilizam a inteligência artificial para o apoio na tomada de decisão, no sentido de ajudar a estruturar dados, a fazer relatórios financeiros, a fazer relatórios dos indicadores que vêm da produção, ou seja, portanto, estruturar a informação de forma muito rápida, quase, portanto, obviamente dependendo depois dos programas que a empresa tem, das ferramentas, que não é só o ChatGPT, não é? Portanto, são ferramentas integradas e softwares integrados nos próprios equipamentos, em tudo que a empresa faz. Quanto maior é esta integração, maior a velocidade dos resultados de apoio à tomada de decisão. E isto, do ponto de vista da competitividade, atualmente ainda dá muita vantagem competitiva às empresas que o utilizam. Porque as máquinas podem ter a capacidade até de corrigir automaticamente uma variável que foi lá inserida que não está a gerar o resultado que se quer. E ela identifica, e ao identificar há logo uma tomada de decisão, se sim, se não, se aceitamos a sugestão da máquina ou não, e siga em frente já com redução de defeituosos, entre muitos impactos que pode ter. Se você um dia quiser que eu lhe traga aqui um exemplo, que isto é mais avançado, não é? Acerca disto, partilhe comigo aí nos comentários e num episódio aqui do Pode Competir eu posso partilhar consigo, ainda que obviamente dentro da confidencialidade, não partilharei nenhum caso, nenhuma estratégia de nenhuma empresa, mas a partir de um exemplo concreto eu posso dar-lhe aqui, portanto, algumas orientações. Mas de uma forma mais simples e utilizando o ChatGPT, que é disso que nós estamos aqui a falar, o empresário pode usar o ChatGPT para organizar critérios de decisão, critérios de apoio à tomada de decisão, que podem ser, por exemplo, listar as vantagens e os riscos, aquilo que até já vimos num ponto anterior. Como eu disse, isto acaba por agregar um pouco o anterior. Ajudá-lo até a estruturar perguntas que precisam de resposta, ou seja, mas caramba, eu não sei que perguntas hei de fazer, ou será que estou a fazer as perguntas certas? Isto é das maiores dúvidas que surgem em relação à inteligência artificial. E existem inúmeras nas redes, cursos, siga este prompt e vai ter a sua estratégia de marketing maravilhosa e etc e tal. Bom, seguir um prompt que não tenha, isto aqui digo-lhe com total confiança e certeza daquilo que lhe estou a dizer, seguir um prompt em que você não dá o contexto, não dá aquilo que são as suas próprias exigências das suas empresas, aquilo que é a sua visão de mundo, aquilo que é, portanto, tudo o tal contexto, tudo que se incorpora, o prompt, se for colocado de forma generalista, vai-lhe dar resultados generalistas, não lhe dá vantagem competitiva nenhuma. Ok? Portanto, tenha isso muito claro, porque não faltam prompts. Eu própria partilho, mas se partilho isso é que sempre com a nota de como é que a empresa deve utilizar aquele prompt. Está aqui uma base para você saber o que pergunta, mas a partir daqui não se esqueça de inserir estes elementos para ele dar o tal resultado. E você pode também, e muitas vezes o empresário esquece disso, perguntar à ferramenta. Perguntar, olha, eu
quero tomar, estou aqui com um determinado problema, uma determinada decisão que tenho que tomar, um determinado, enfim, alguma situação que você tem que resolver. Ajuda-me a listar, faz-me aí uma lista de vantagens e riscos face a esta situação que me possam ajudar na tomada de decisão. Ou estrutura-me aí um conjunto de perguntas que precisam de ter resposta antes de eu dar o passo. Ele vai estruturar perguntas. E você, perante as perguntas, pode ser: não me tinha ocorrido isto. Estava-me a escapar isto. E isso ajuda-o e muito na tomada de decisão. Depois, partilho com ele e ajuda-me a identificar a informação que está em falta para uma tomada de decisão mais assertiva, mais correta, que diminuam o risco da sua implementação. Ele vai ajudá-lo a identificar essa informação que está em falta. E você vai atrás do quê? Resolver essa lacuna. Certo? E isto pode ajudar muito a tomar decisões mais refletidas, mais ponderadas, com menor risco, portanto, de implementação, porque há sempre risco na implementação de uma nova ideia. Não é aquela ideia que toda a gente acha que tudo se faz com risco zero, só porque uma inteligência artificial respondeu, também esqueça essa ideia, assim o espero, não é? Mas você que é empresário, acho que não lhe preciso dizer isso, não é? Portanto, quem diz isso certamente nunca... Enfim, conhecem muito bem as ferramentas, mas não conhecem depois verdadeiramente o que nós chamamos de chão de fábrica, ou aquilo que é a realidade dia-a-dia empresarial. Dito tudo isto, partilhado consigo, portanto, estas 5 formas de utilizar o ChatGPT para o ajudar no raciocínio estratégico, relembro os limites que você nunca deve esquecer. Eu sei que já falei sobre eles ao longo do episódio, mas relembro. É muito importante ter sempre presente que a inteligência artificial, o ChatGPT aqui no caso, não conhece o seu negócio com a profundidade que você conhece, que a sua equipa conhece, que qualquer decisor dentro da sua empresa conhece. Ele pode ajudar a identificar tudo isto. Ele pode até ajudar a, como eu lhe disse, a fazer diagnóstico. Ele pode até ajudar a identificar perguntas que precisam de resposta. Tudo isso, tudo aquilo que falámos aqui. Mas ele deve ser usado como apoio ao pensamento e não como substituto da decisão. Este é um alerta que eu faço, porque às vezes o resultado é tão bom, e atenção, e pode ser muito bom, e a sua decisão até pode ser: olha, vou alterar aquilo que tinha pensado para ajustar um pouco mais à solução que ele está a apresentar. E isso é tomada de decisão, ponderada e analisada por si, porque o resultado às vezes é realmente muito bom. Mas nunca substitua o tal orientação estratégica pelo resultado que ele dá, sem que isso seja profundamente analisado do ponto de vista interno. E você não tenha dúvidas nenhumas em relação a esse passo. Certo? E com isto, fecho e encerro aqui este episódio. Espero realmente que tenha sido útil, que lhe dê esta orientação para você utilizar melhor esta inteligência artificial a seu favor, para melhorar os resultados da sua empresa. Diga-me aí nos comentários se sim, se não, se foi útil, se gosta destes episódios assim um pouco mais práticos, mais mão na massa. E no próximo episódio nós vamos falar de decisões empresariais que são tomadas sem diagnóstico estruturado. Como eu falei no início, é um erro muito comum e espero no próximo episódio falar-lhe um pouco sobre isso. Portanto, até lá e espero por si já no próximo episódio. Um abraço e bons negócios.